Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:34. O ano era 2021 e eu lembro-me da sensação no coração de como nós entramos em 2021, né? Com aquela expectativa de um misto de emoções. Nós não sabíamos o que esperar desse ano, porque tínhamos saído de 2020, de uma situação de pandemia terrível, e a gente não sabia o que esperava 2021. E o nosso coração foi tomado, né, daquela expectativa. Acabou, passou, vai voltar, temos um segundo ano nessa mesma situação de pandemia, e o que nós enfrentaríamos novamente. Essa era a expectativa do coração quando nós entramos em 2021. E bem, novamente nós tivemos sim que encarar mais um ano de pandemia. E tivemos um 2021 extremamente complicado, muito difícil para mim, que moro no Amazonas, em Manaus. Foi fevereiro, teve toda aquela falta de oxigênio nos hospitais. Perdemos tantas pessoas, já tínhamos perdido pessoas em 2020 e tivemos que enfrentar também em 2020 algumas pessoas que nós amávamos, que contraíram, né, o vírus. Agora, mais uma vez, nós estávamos diante de um caos na saúde em Manaus. Lembro-me da tristeza que nós fomos tomados naquele dia, de ver tantas pessoas morrendo sem oxigênio. Foi um início de ano 2021 muito complicado, muito difícil. E foi assustador tudo aquilo. Depois eu tive que enfrentar a situação do meu cunhado, da minha sobrinha que contraíram, e depois eu vi a minha irmã mais velha. Eles ficaram bem, mas a minha irmã mais velha que cuidou deles, ela contraiu o vírus e ela ficou muito ruim, muito ruim. E diariamente chegava para mim notícias de pessoas contaminadas. Era um número incontável. Era um número fora do normal. Todos os dias eu recebia mensagem no meu celular de pessoas contaminadas. E quando ela contraiu, foi desesperador, porque ela foi para o hospital e lá ela ficou. E a situação dela foi bem complicada. Por pouco ela não foi entubada. Teve muitos problemas no pulmão. Ficou 12 dias internada. E nós numa guerra, lutando para que ela saísse bem de lá. E Deus, antes dela internar, um tempinho antes, acredito que em janeiro mesmo, o Senhor já havia colocado no meu coração de que eu deveria entrar o ano de 2021 fazendo lives para orar por todas as pessoas que ali entrassem, pelos discípulos, pela família, por amigos, por parentes. E eu já estava nessa campanha de oração quando ela contraiu. Eu já estava em oração por tantas pessoas. E quando ela ficou assim, né, foi colocado nas orações, nas lives. Começamos lives às 3 da madrugada. Depois passávamos um tempo em oração, 7 dias, 20 dias, 21. Era aquilo que Deus colocava no coração. Depois trocávamos para meia-noite, para 5:30 da manhã, para 18 horas. E a gente passou praticamente o ano de 2021 fazendo lives de oração, de campanha. Colocávamos mergulhados o nome das pessoas no óleo. Foi a forma que Deus sinalizou. Eu não tinha na época, e ainda não tenho tanta experiência com lives. Era uma experiência nova quando Deus falou para mim iniciar as lives. E foi maravilhoso, porque eu pude orar por pessoas até mesmo que eu não conhecia, pessoas de São Paulo, pessoas de fora.
tínhamos muitas vitórias, muitas pessoas foram curadas, outras perdemos. Minha irmã foi restabelecida na saúde. Travamos uma batalha muito terrível diante desse vírus. Perdemos pessoas muito chegadas, pessoas que nós amávamos. E ver a dor das pessoas, todo dia era aquele sentimento, né, de dor, de medo, de dúvidas. Mas também eu tinha no meu coração, já trabalhado 2020, Deus já havia trabalhado o meu coração, então Deus já tinha tomado meu coração de fé. Eu confiava muito que tudo daria certo, que tudo aquilo era um deserto que nós estávamos passando, mas não seria um deserto eterno, aquilo acabaria, aquilo passaria. E essa foi a certeza, né, que eu tive no meu coração, de que uma hora aquilo acabaria. E chegou abril, eu perdi uma grande amiga que morava no Ceará. Eu sofri muito com essa perda. E com todas as perdas e com todas as dores que eu tive que enfrentar, de discípulas que perderam a sua mãe, discípulas que estavam também com a enfermidade, e você é tomado por um misto de medo de perder essas pessoas, e você é tomado pela dor delas também. E foi um ano muito difícil, foi assim, um ano de muitas dores, muita tristeza, mas nós terminamos aquele ano mais que vencedores. A minha filha, apesar de já ter tido Covid 2 vezes, a mais velha, eu e Raquel, nós nunca contraímos o vírus. Eu louvo a Deus por esse cuidado, por esse zelo de Deus na minha vida, por Deus ter tomado conta de nós de uma forma tão grandiosa. Meu coração só tem muita gratidão, porque aqueles 2 anos, 2020 e 2021, foram um amadurecimento espiritual. Deus pôde me tornar mais forte. Deus pôde trabalhar mais no meu coração para que eu temesse menos e eu tivesse mais fé. E eu saí de 2021 com certeza uma mulher mais forte, uma mulher que confia mais no Deus que serve, na certeza de que o Senhor é bom e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma frase que eu escrevi que diz assim: lutar contra outros é fácil. O grande desafio é você abrir os seus olhos e descobrir que o seu maior inimigo é você mesmo e que você vai precisar se nocautear todos os dias para vencer-se. E muitas vezes, nós somos corajosos demais para enfrentar situações difíceis com os outros. Mas quando a guerra é dentro de nós, quando nós nos tornamos os nossos maiores inimigos, inimigos que nós permitimos pensamentos dominarem a nossa mente, e a nossa mente se torna um campo de batalha, onde nós somos assolados pelo medo, pela incredulidade, pela falta de fé total no poder de Deus. E aí é quando nós precisamos perceber que nós somos os maiores sabotadores de nós mesmos. E quando nós percebemos isso, é preciso se nocautear, é preciso lutar contra si mesmo e vencer as debilidades que nós temos na nossa alma. Então, não permita que as suas emoções te esmaguem. Não permita que o medo, a incredulidade, a dor, a dúvida esmague, vença os seus pensamentos derrotistas, porque nós somos tomados tantas vezes, e principalmente diante de uma situação a qual foi 2021. Um vírus invisível, um inimigo invisível, e nós precisamos vencer ele. E nós vencemos em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Eu quero ler para você, aqui na Bíblia da Joyce Meyer, que diz assim: eu não temo, pois Deus é comigo. Mas antes eu quero ler o versículo que diz assim:
é o versículo 41, 10. E ele diz assim: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra vitoriosa da minha justiça. O que Deus está dizendo para mim e para você? Diante dessa assolação das nossas emoções, nós precisamos confiar, não temer. Saber que aquilo que nos assombra, Deus é maior do que ele. E aí aqui diz assim, eu não temo, é uma palavra falada da Joyce Meyer. Eu nada temo, pois Deus é comigo. Eu não tenho medo, pois Ele é meu Deus. Ele me fortalecerá, Deus me ajudará, Ele levará-me seguramente para a sua justa mão, a sua mão de justiça, de poder e de vitória e salvação. Confie nessa mão poderosa de Deus para te sustentar diante dos adversários. Deus te abençoe, que você seja um homem e uma mulher tomado de fé, e eu creio que você também venceu 2021. E aquilo que nos espera é um futuro abençoado da parte de Deus. Deus te abençoe. Shalom, queridos. Graça e paz. Até o próximo vídeo.